Bom dia a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe para que nós possamos realmente dar sequência ao aprendizado. No quadro aqui, é um quadro interessante da aula anterior, aonde André Luiz visualiza esses dois seres gigantescos, de cor azul, como o João falou, e com as antenas, como ele disse, que são os laços fluídicos que prendem os encarnados à terra, e que causou espanto, segundo ele ficou com o cabelo tudo arrepiado, com medo danado, um espírito, com medo de encarnado, provavelmente da mesma forma que a gente ficaria se nós víssemos um desencarnado, para mostrar como é um disparate as nossas emoções, diante da ignorância que nós temos. Nós vimos também na palestra que o João, na aula anterior, que o João falou a respeito da chegada, dos samaritanos. Os samaritanos eram um grupo de espíritos que saíram pela manhã, para em busca de espíritos desencarnados que estavam no umbral e que necessitavam do socorro, do amparo, e que já tinham condições de ser recolhido. E nessa volta, o João salientou a respeito dos ibis, que eram aqueles pássaros, que devoravam os miasmas, as formas mentais deletérias, venenosas, que eram emitidas pelas entidades mais trevosas, que convivem no umbral, que vivem junto no umbral devido ao ambiente, favorece a convivência junto a esses espíritos inferiores, E também, que a chegada dos samaritanos exigiam algumas providências, algumas coisas que os espíritos que ficaram em nosso lar estavam providenciando, estavam aguardando esses espíritos chegarem. Segundo André Luiz, esses espíritos chegaram no umbral, num trabalho verdadeiramente braçal, como também foi falado pelo João. Eles chegaram com animais, munidos de animais que auxiliaram eles nessa tarefa. Os cavalos, os muares, que vinham carregando aquelas carruagens, onde provavelmente estava trazendo os espíritos mais em condições piores, forneciam calor. Isso nos dá a impressão, e nos dá a informação que deve ser frio nas regiões umbralinas, onde o sol não consegue penetrar de maneira correta, e aí não tem o calor necessário. Então, os muares, os animais ofereciam o calor, além da proteção, além de afastar os cachorros, afastarem aqueles espíritos mais ignorantes, manterem eles mais distantes. Dessa maneira, quando eles chegaram, segundo André Luiz, diz que estacaram, segurando os cachorros de maneira firme, as matilhas de cachorros, E aí o André Luiz disse que começou um verdadeiro trabalho, Ele disse que quando eles chegaram, dali a minutos, estavam todos naquela correria, Não correria apavorada, mas numa correria sadia, levando os doentes para os determinados lugares, colocando um doente aqui, colocando outro ali. Ele disse assim que muitos doentes eram levados sobre um amparo forte, tinha que ser carregado no colo, outros tinham que ser amparados para poderem ser levados para dentro. E que não somente Narcisa e Salúcio, ou seja, aquelas pessoas que estavam lá em nosso lar, que estavam trabalhando, que os samaritanos, olha bem, os samaritanos haviam saído de manhã para ir no umbral, trabalhou o dia inteiro carregando gente, E a gente está vendo aqui que espírito também cansa, O cansaço não é só nosso,
Mas aqui ele coloca uma informação que os samaritanos também mobilizavam, certo? Todas as energias possíveis, que eles já estavam cansados, mas mobilizar todas as suas energias nesse socorro àqueles espíritos, com uma característica interessante: cheios de amor fraternal. Ou seja, o que movimentava eles fazer aquilo não era a obrigação de fazer aquele trabalho, não era a remuneração, não era o bônus horas que obrigavam ele a fazer aquele trabalho, fazer aquele exercício a mais, depois da carga de trabalho, que já tinha passado em muito a carga de trabalho deles, mas sim era o amor fraternal, o carinho por aqueles espíritos, a dedicação, a necessidade do semelhante. Eles não eram um espírito indiferente ao sofrimento das pessoas, até mesmo porque tem uma informação interessante, diz que muitos enfermos, né, que foram trazidos pelos samaritanos, alguns se comportavam de maneira, estavam quietinhos, resignados lá, agradecidos por ter sido socorrido daquele sofrimento, mas em compensação tinha outros, né, que reclamavam em voz alta, né, exigiam isso, exigiam aquilo. Não é muito diferente das condições que a gente vê nas nossas assistências, né? Quando a gente vai assistir as pessoas necessitadas, quantas vezes a gente vai distribuir um medicamento, vai distribuir um alimento para as pessoas que estão em penúria, ou até mesmo prestar, às vezes, socorro às pessoas necessitadas. Às vezes se tornam violentos, às vezes se tornam reclamões, insatisfeitos, porque a penúria, o sofrimento, eles acabam provocando essa situação na gente. A gente vê, às vezes, comentário natural de pessoas que às vezes estão doentes, na cama, necessitados do socorro, e às vezes são extremamente mal educados, às vezes não são dóceis, né? Essa característica é a característica que a miséria, o sofrimento, aliado ao nosso estado de ignorância espiritual, de infância espiritual, que provoca na gente, né? Nós vamos ver uma coisa interessante também, que a vivência de muitos tempos no plano físico, os hábitos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, as coisas que vão se tornando natural, aquelas coisas que vão se tornando o automático que a gente vai fazendo, provoca na gente uma série de vícios, né? De hábitos, como a malícia no nosso olhar, de observar as coisas com uma certa malícia, de observar as coisas com uma tendência a vícios que nós trazemos. Nós vimos nas lições anteriores que nós temos estudado no estudo das quarta-feiras a respeito da queixa, né? Do vício que nós temos de nos queixar das coisas, queixar do serviço, queixar dos colegas de trabalho, queixar da nossa mãe, queixar do nosso pai, queixar dos nossos filhos, queixar do tempo, do sol que está quente, queixar disso aí. Ou seja, a gente traz esses hábitos, né, de queixa, às vezes de discutir por qualquer coisa, tem gosto para essas coisas. Esses hábitos que a gente traz das existências anteriores acabam nos provocando alguns problemas nas nossas existências. E o André Luiz diz que quando aquele pessoal chegou junto com os samaritanos, e eles ali no trabalho, junto àquele número de pessoas, ele disse assim que ele atacou também o serviço, começou a levar as pessoas para o socorro, para cá e para lá, e que no meio do trabalho ele notou uma velhota, uma senhora que estava com muita dificuldade de descer do último carro, né, da última, usar o termo que o João usou, a diligência, né, que ela estava tendo de dificuldade de descer. E ela logo olhou o André Luiz de longe e exclamou assim, ó: tenha piedade, meu filho, ajude-me pelo amor de Deus.
E ele então disse que pintou o interesse, né? Ele olhou aquela senhora e um interesse brotou dentro dele, né? Mas que interesse que foi esse, né? E a senhora disse que logo foi falando cruz credo, né? E aí ela estava se benzendo conforme era o costume dela fazer na igreja, da igreja que havia igreja tinha ensinado. E ela disse assim: graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ele disse que ajudou ela a descer da carruagem, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez ele ouvia referência a respeito do inferno, a respeito do purgatório, né? Que ele tinha ouvido na terra, que lá no mundo espiritual não se falava a respeito disso. E partiam de uma boca de alguém que parecia assim calma e ajuizada, aquela velhinha, pelo hábito que ele tinha na terra de ter assim aquele respeito às pessoas mais velhas, aquela senhora parecia que era experiente, né? Fruto não do que era a realidade, mas de olhos e ouvidos ainda inexperientes, né? Invigilantes. Era a causa que provocava aquilo ali. E aí ele disse que talvez obedecendo, né, mais a malícia dele do que na realidade o objetivo de ajudar, ele olhou para a senhora e falou de maneira brincando com ela, né, irônica, né? Vem assim de tão longe. Falando desse modo, ele afetou, ele fingiu áreas de profundo interesse fraternal pela senhora, como costumava fazer na terra. Era uma artimanha que ele usava na terra para extrair das pessoas informações que ele gostava de saber. Como cientista, né, ele gostava de tirar essas informações da pessoa. E aí ele diz assim, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações de Dona Laura, né? Ou seja, a Dona Laura, antes dele sair pela manhã para o trabalho, ela havia dado um conselho para ele. Aliás, ela trazia informação para ele desde da chegada dele em casa. Quando ele chegou em casa, que Lises apresentou ele à mãe, né, que a Dona Laura atendeu ele de maneira muito carinhosa, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi agradecer a ela, e ela já falou para ele, ó, não agradece não precisa ficar agradecendo não, senão eu vou ter que fazer aquelas formalidades que eu fazia lá na terra, e a gente vai, né, vamos descambar para um campo que não é necessário, né? Ao longo da conversa com a Dona Laura, ela também informa para ele a respeito da importância do alimento físico, né, para nós que estamos no plano físico e também dos espíritos que estão no mundo espiritual, a respeito dos caldos, a respeito das frutas, dos sucos que eles se ingerem para se alimentar. Mas fala para ele que o sustentáculo, né, da alma e do espírito na realidade é o amor, é essa convivência, a troca de energias que nós buscamos nos nossos relacionamentos, né? Fazendo um comentário acerca do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, de que nem só de pão vive o homem. E ela pega e fala para ele, no minuto em que ele vai sair de casa, ela fala para ele que ela fala com o direito da experiência maior, que ela tinha experiência já em nosso lar, e estava ali, ela tinha se colocado na postura de mãe. Então ela disse assim, detendo agora essa autorização, ela diz a ele, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa da lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte, médico, estudioso,
apaixonado de novidades e enigma, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa, por vezes dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito a ninguém. Apesar de toda essa orientação de ter recebido pela manhã da dona Laura, ele já tinha esquecido essa parte, ou melhor, fez de conta que esqueceu, e o hábito, o vício, o costume acabou aparecendo. Vamos analisar também o seguinte: aqui, quando ele coloca no livro as informações para nós, ele já tinha passado pelo problema, ele já tinha errado. E no livro ele organiza, coloca de uma maneira melhor para que a gente possa entender, para que os seus deslizes, os seus hábitos, que são iguais aos nossos, muito semelhantes aos nossos, nos auxiliem para que nós não erremos da mesma maneira. E aqui ele coloca que aquela senhora, pobrezinha ali, que está chegando necessitada, de apoio, a pobre criatura, percebendo o interesse que ele tinha por ela, aquele carinho que ela tinha com ela, ela começou a explicar, dentro, logicamente, daqueles falsos conceitos, que a gente traz da terra. Ela diz para ele, quando ele pergunta para ela, mas a senhora vem de tão longe? Aí ela fala, de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de bons costumes. Você vê, ela colocava bons costumes como uma maneira, às vezes, provavelmente, de segurar o garfo, de manter a boca sempre limpa, de andar bem vestida, de andar cheirosa. Provavelmente essas coisas, esses hábitos materiais que ela colocava como bom costume. Fui muito caridosa, fiz muita caridade. O que ela considerava como caridade? Os dinheiro que ela dava para a igreja, para que a igreja pudesse fazer as coisas que o padre achava interessante. Longe do conceito que nós temos estudado a respeito de caridade. Outro dia nós estudamos falando que um benfeitor pode distribuir muito pão, pode distribuir roupa, pode distribuir agasalho, pode ajudar muitas pessoas no medicamento, mas, no entanto, não faz a caridade para si mesmo. Qual que é a caridade de si mesmo? É de se conhecer, de se orientar, de se instruir. E às vezes depois a pessoa desencarna e chega no mundo espiritual e percebe que conviveu numa religião que o orientava, esteve com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo na mão e chegou no mundo espiritual ignorante, não instruiu, ou seja, fez a caridade, mas não orientou a si mesmo. Ela continua falando para ele, rezei incessantemente com sincera devoção. A gente vê que muitos de nós ainda não temos as informações corretas, ou seja, não temos a convicção dentro de nós o que é a prece, Nós vemos a Carmen começar a prece aqui e dizer para nós, numa conversa com Jesus, expondo com sinceridade, os nossos propósitos de conversa. E nós precisamos aprender isso daí, que quando nós fazemos uma prece, que nós conversamos com Jesus, o nosso sentimento, as nossas emoções têm que estar à altura de quem está conversando com Jesus, não é verdade? Se a gente faz uma prece conversando com Deus, que é o Criador do Universo, o Criador de todos nós, com uma postura íntima de quem está conversando
com ninguém, né, aquilo não é uma prece. Então, provavelmente era esse o conceito que essa senhora tinha das rezas que ela fazia. Mas ela atribuía todo o sofrimento que ela passou, de tudo aquilo que ela passou, às ações de Satanás, do demônio, né? Que ela diz que ao sair do mundo, a hora que ela foi desencarnada, ela se viu cercada por seres monstruosos, né? Que a arrebataram, foram lá, ó, pegaram ela, assim que ela saiu do corpo, ó, pegaram ela e levaram ela para um outro lugar, né? Ela disse que no começo o que ela fez? Ela implorou o socorro das forças que ela conhecia, pediu para os anjos, né? Para os arcanjos, para que eles viessem assistir, mas os espíritos diabólicos, né, levaram ela e prenderam ela num lugar e manteram ela sob tortura. Mas ela tinha um negócio interessante, ela nunca perdeu a esperança, essa senhora, segundo ela disse, assim, de ser libertada. Mas o motivo por que ela tinha essa esperança era um motivo material. Ela tinha esperança porque ela tinha deixado dinheiro para o sobrinho dela, para as pessoas que pegaram a herança dela, para que eles mandassem rezar uma missa para ela mensal, para ela poder ter um descanso bom no mundo espiritual. Ou seja, toda a fé dela estava em cima ainda do dinheiro que ela tinha, né? Na posse dela poder comprar no mundo espiritual um lugar para que ela pudesse viver bem, né? E aí a gente vai ver que, na realidade, ela tinha o hábito de confiar às outras pessoas, né, as tarefas da consciência, da nossa consciência. E o André Luiz continua dizendo também que ele, atendendo aos impulsos, né, viciosos que ele trazia, ele continuou perseguindo os assuntos que não tinha nada a ver com ele, né? Ele já tinha perdido completamente o objetivo dele ali, né? Os impulsos viciosos de André Luiz são igual aos nossos, né? Eles batem a todo momento para a gente, né? Agora, o fato da gente atender ao que eles querem, ou procurar a inspiração superior, procurar os ensinamentos de Jesus para poder agir, é uma situação nossa. No caso aqui, o André Luiz foi muito claro, atendendo aos impulsos viciosos, quer dizer, ele foi atender os impulsos, as forças, os hábitos que ele tinha dentro dele. Ele já falou para a senhora de uma maneira irônica, né, até, como são interessantes as observações que a senhora está fazendo. Mas procurou saber quais são as razões, né, que deixaram a senhora tanto tempo assim, que a senhora ficou lá naquelas paragens, naquele lugar que a gente está lá. Aí ela falou, eu não, né? Absolutamente não. Como eu te disse, quando eu estava na Terra, ela já começou a justificar, né? De novo, a mesma coisa que ela já vai falando. Eu fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe o senhor que os meus escravos, eles provocavam rixa, né? Ou seja, ela já jogou a culpa em outro, né? Ela jogou a culpa nos escravos, que eles que provocavam as rixas e as brigas, contendas, e que apesar dela ter uma vida calma, uma vida serena, de abastança, ela sempre tinha necessidade, né? Ou seja, ela colocou uma necessidade de aplicar disciplina, ou seja, né, de ser cruel com os escravos, ou seja, qualquer coisa que acontecia, ela mandava bater nos escravos, né? Ela disse que os feitores, né, os comandados por ela, as pessoas que castigavam os negros, eram excessivamente escrupulosos, né? E ela tinha que estar sempre dando autorização para que eles, né, fizessem a lição dele todo dia, bater nos escravos. Isso, ela alimentava o mal que existia dentro dele. Já eram pessoas que traziam hábitos infelizes. E ela ainda alimentava esse ranço, né, vamos dizer assim, esse ranço espiritual que as pessoas traziam dentro dela. Ela traz informação para André Luiz que não era raro, ou seja, era comum um negro morrer atado no tronco ali, de tanto apanhar, para servir de exemplo,
para os outros serem mais serviços, para os outros não serem revoltados. Para evitar, por exemplo, que uma mãe ficasse preocupada quando o filho dela estivesse doente, ou um filho cuidar das mães, o que ela fazia? Ela vendia um pai para ir morar em outro lugar, a mãe para ir em outro lugar, e comprava outros e trocava com outros escravos, separando a família, certo? Separando a família para que não tivesse esses tipos de problemas, né? Porque era muito castigo, então era comum haver problema quando castigava um filho, quando castigava um pai, isso daí tinha muito problema, então ela fazia isso daí. E isso era uma coisa que incomodava ela demais, né? E ela disse que quando ela fazia isso, ela sentia assim, a consciência morder ela por dentro, né? E ela disse que nessas condições, quando acontecia isso, ela confessava-se, né? Ela disse que o padre, né, todo mês passava lá para visitar a fazenda, e depois dela confessar para o padre os pecados que ela fazia, ela comungava, né, e depois de ela tomar a partícula sagrada, como ela chama, ela recebia a absolvição no confessionário do padre, que perdoava todos os pecados que ela tinha feito. E dessa maneira ela estava novamente quites, né? Estava em dia com todos os deveres, né, que ela tinha para com o mundo e para com Deus. Ela se sentia dessa maneira. Apesar disso daí não ser em verdade, né? Porque ela se sentia com a consciência pesada, né? É aquele negócio do me engana, né, que eu gosto, né? Ou seja, se fazer de ignorante para poder passar. Ela vivia nessa situação. Quando ela falou tudo isso aí, o André Luiz se sentiu escandalizado, né, com a exposição daquela senhora, e aí ele começa a tentar doutrinar aquela senhora, né? Ele começa a tentar mostrar para ela o que realmente que ela estava errado, né? E a gente não pode esquecer que esse era o primeiro dia de trabalho de André Luiz, né? Apesar de ele estar à noite, ele estava fazendo uma hora extra, né? E aí ele fala para ela que a paz espiritual que ela estava se sentindo era falsa, né? Que os escravos eram seres iguais a nós, a todos, que os senhores e que os escravos eram pessoa igual. Quando a mulher ouviu isso, né, ela bateu o pé irritada, contrariada, e disse: isso não, escravo é escravo. E aí ela traz uma série de informações para a gente acerca de conceitos que ela já trazia dentro dela, por causa do orgulho, por causa da covardia que ela trazia dentro dela. Ela traz informações que ela tinha aversão pelos escravos, que eles nem vinham na sede da fazenda onde ela vivia junto com ele, vivia ali, que só vinha ali assim mesmo para atender algum serviço pesado que precisava fazer. Do resto, a convivência dela era somente com pessoas da mesma cor que ela, né? Ela disse que o padre Amâncio, né, o nosso virtuoso sacerdote, disse na confissão para ela que os africanos são os piores entes do mundo, né? Que os negros eram o que tinha de pior no mundo, e que eles haviam nascido exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro, né? E ela disse assim: olha, né, eu já não gostava deles. Ela pensou: você acha que eu então poderia, que tratamento que eu poderia dispensar a gente desse jeito, né? Puro orgulho e ainda ingratidão dela, né? Porque tudo que ela comia, tudo que ela vestia, tudo que ela fazia, provinha do trabalho, né, que os negros faziam. E mesmo assim ela não conseguia observar isso. Outras coisas, ela disse assim: mas os negros são muito perversos, né? Os negros que eram perversos. Né? Depois de uma situação dessa, a perversidade ela coloca com os negros, que eles na realidade eles eram filhos de Satã,
O padre havia passado essa informação para ele. E ela começa a falar que, na realidade, quando ela saiu do corpo físico, né, quando ela desencarnou, a causa da desencarnação dela foi exatamente quando ela recebeu a informação que o padre Amâncio chegou da cidade e avisou ela que a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea que libertava os escravos. Ela disse que ela já estava muito doente, mas que a informação fez ela piorar muito. Ela ficou muito mal, né? Porque ela tinha assim, ela sabia que os negros, estando libertados, ela tinha a impressão de que agora eles iam tomar conta e ia querer escravizar os brancos. E que para servir a gente daquela laia, daquele jeito, era preferível morrer do que ficar vivo e assistir aquilo ali. E isso acabou acontecendo e ela acabou desencarnando. E ela coloca assim: parece que os demônios também são africanos e viviam à espreita. Sempre eu fui obrigada a sofrer a presença deles, até hoje. Ou seja, quando ela desencarnou, quem estava esperando ela depois da morte? Os escravos, que estavam odiando ela, né? Que odiavam. Pessoa que ela tinha vendido o filho, outra que ela tinha, todo mundo odiando ela. Quando ela desencarnou, esses negros que elas haviam, estavam ali esperando ela. Quando ela saiu, eles cataram ela e enclausuraram, fizeram tudo o que ela tinha falado. E isso aí ela achava que era, né, tudo a fantasia, tudo a mente dela acabou criando isso daí. E aí o André Luiz faz uma pergunta para ela: quando a senhora veio para cá? Quando a senhora desencarnou? E aí ela deu a data, ela disse que no ano de 1888, ou seja, realmente aquilo que ela falou, foi a libertação dos escravos que acabou, não foi a libertação, mas foi o estado íntimo que ela se colocou de indignação que acabou fazendo ela desencarnar antes, né, do que ela era para desencarnar. E o André Luiz fica assim espantado, né, com a informação, e aí ele coloca aqui: a senhora colocou assim aqueles olhos assim meio perdido no horizonte, e aí ela deu uma informação, né, para ele, que fazendo uma coisa que é muito comum a gente fazer: colocar a culpa nos outros da nossa infelicidade. Aí ela disse para ele: é possível que os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar a missa que eu mandei ela rezar para mim, para meu descanso. Ou seja, ela encontrou quem era culpado dela ter ido para um umbral e ter sofrido até aquele dia, né? E aí o André Luiz ia responder para ela, né, convocando um raciocínio mais elevado, para que ela pudesse receber, né, ele queria fornecer para ela informações melhores, para que ela pudesse entender melhor a fraternidade entre as pessoas, a fé. Mas nesse instante, Narcisa, né, apareceu e disse para ele: meu filho André, né? Diz que ela apareceu de uma maneira muito generosa, muito mãezona, ele disse para ele: André, meu filho, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e a perturbados? Que proveito lhe advém semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, né? E quem os ouve gastando o interesse espiritual pode não estar menos louco, pode não estar menos louco. Ou seja, né, realmente as pessoas desequilibradas ficam falando o tempo todo, né? E você fica parado ali escutando aquelas histórias, né, que tem como filtro a demência, o desequilíbrio. É uma perda de tempo danado. Ele informa que a forma como Narcisa abordou ele, a bondade como ela abordou ele, a forma generosa como ela passou essa informação, ele ficou vermelho.
corou, ele sentiu a vermelhidão no olho, assim, a vergonha, ele ficou extremamente, ele coloca assim, ó, aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Ele ficou tão constrangido, que a Narcisa precisou vir a socorro dele de novo. E disse para ele, não se impressione, né? Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos necessitados, ou seja, vai fazer outra coisa, vai atender, né? Isso daí, a gente observa que os ensinamentos de Jesus, quando nos diz que a gente não deve dar coisas santas aos cães, né? E nem lançar aos porcos as pérolas, para que não aconteça que as pisem nos pés. Ou seja, a gente não tem que quando uma pessoa necessita, a gente utilizar de alimento que não seja necessário naquele momento, né? Que a gente precisa dar sempre o alimento necessário à necessidade daquelas pessoas e depois que nós atendermos, fazermos algo de melhor. Algumas vezes, né, a gente não consegue ser efetivamente útil e necessário às criaturas, né, porque a gente acaba se afetando por hábitos que a gente traz em nossa alma, né? Muitas vezes a gente vê que a pessoa fala, eu não vou lá não, eu não tenho coragem de ver, né? Mas é que nós trazemos dentro de nós conceitos de limpeza, conceitos de cheiro, né? Que são iguais àqueles que nós convivemos no nosso lar. E a penúria, a miséria material, ela acaba sendo cercada e a pessoa acaba tendo que conviver em determinada situação aonde a limpeza, né, e os cheiros não são característicos daquilo que nós temos hábitos. E nós precisamos vencer a esses hábitos que nós trazemos para poder ser efetivamente úteis, né? Enfrentando às vezes vocabulário que são mais baixos do que aqueles que nós estamos acostumados, a enfrentar necessitados que trazem dependência, como vícios, às vezes a narcóticos, a bebidas, né? E apesar disso, são pessoas necessitadas principalmente do alimento amor, né? E que nós precisamos oferecer a essas criaturas. Mas nesse momento dessa conversa, o André Luiz disse assim que a senhora, olhando para Narcisa, ela disse assim, muito melindrada, muito magoada, mas a senhora acha que eu sou demente? A senhora falou para ele aí que os dementes falam incessante, a senhora acha que eu estou na posição dessas pessoas perturbadas, né? E Narcisa, né, no mesmo momento demonstrando assim excelentes qualidades de psicóloga, né, de uma pessoa muito experiente, de uma pessoa que convivia diariamente com pessoas daquele jaez, daquele perfil, né? Ele não disse que Narcisa era boazinha, que Narcisa era assim, não, era uma pessoa experiente, uma pessoa que trazia dentro dela realmente gravado aqueles conceitos que ela estava aprendendo. Estava aprendendo para quê? Para que ela pudesse fazer aquela tarefa que ela tinha que fazer na terra, né? Que ela tem que fazer na terra. Aí ela exclamou, né, com a sua experiência e com o seu treinamento, não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada de seu esforço purgatorial, que foi muito longo. A senhora olhou para ela, né? E disse, justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que eu tenho sofrido, torturada pelos demônios, e ia continuar, né? Falando a mesma história que ela tinha acabado de contar para o André Luiz, que tinha contado que era um hábito que ela trazia, né? Uma necessidade que ela tinha também. A Narcisa, no mesmo momento, né,
observou ela, se não comente o mal. Já sei tudo o que ocorreu de amargo e doloroso. Descanse pensando que eu vou atendê-la, né? Ou seja, dizendo para ela, olha, você sofreu muito lá, agora nós vamos te atender, você está afastada desse sofrimento, deu para ela uma grande carga de esperança, né, de serenidade para ela, e no mesmo instante, ela já acabou de dar a informação para a senhora, já saiu de perto dela para ela não continuar falando, e falou para outra atendente, ô Zenóbio, por favor, vá até o departamento feminino e chame a Nemésia, né? E em meu nome, para que ela conduza mais uma irmã que está aqui para o tratamento, né? Mostrando para a gente que no mundo espiritual existe realmente um departamento feminino e existe um departamento masculino. As pessoas são internadas em lugares separados, justamente porque os espíritos são desequilibrados, normalmente às vezes tomam algumas atitudes às vezes inconvenientes, mas que não é proibido o homem entrar lá e nem mulher entrar aqui, entendeu? Não existe essa obrigatoriedade. Pode ser feita as duas coisas, né? E assim, André Luiz deu prosseguimento ao trabalho e continuaram fazendo o atendimento àquelas pessoas. A lição de hoje, ela nos dá bastante recurso, bastante ferramenta para que a gente raciocine a respeito desses hábitos que nós trazemos dentro de nós e que às vezes a gente acaba atendendo, né, a esses vícios, ao invés de buscarmos os ensinamentos superiores. A oportunidade de trabalho, a oportunidade de ser útil, ela ocorre em todos os momentos, em todos os instantes de nossa vida. O que acaba acontecendo é que nós, às vezes, procuramos buscar mais esses hábitos e esses vícios que nós já temos declarado, já temos pronto dentro de nós, utilizando eles, ao invés de utilizarmos os recursos superiores que a gente recebe. Eu trouxe aqui uma mensagem de André Luiz, que nas conversações, para que a gente possa ter uma noção de como a gente deve agir. Eu acabei errando e não trouxe o livro, então vou ter que virar assim para ler lá. Ela diz assim que a gente deve evitar, essa mensagem está no livro Agenda Cristã, evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada de semelhantes lugares e ignora os problemas de quem já foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realistas, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com más respostas, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza mais de 99 vezes a outra pessoa, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. A mensagem ela tem mais alguns itens, mas eu achei que esses eram mais pertinentes ao nosso estudo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.